Olá, paz do Senhor, está no ar o programa Fora da Caixa e a mesa hoje recheada de amigos, teólogos. À minha esquerda aqui, Marcelo Hebraísta, Marcelo de Oliveira. Está comigo também o pastor Ivan Santos, pastor Gabriel Porto. São debatedores, teólogos, referências no Brasil na área do ensino. Hoje na mesa nós vamos discutir alguns assuntos. Nós temos a proposta de reino, de que o Messias traria um reino. Inclusive, quando o João Batista inicia o ministério, ele diz que é chegado ou está próximo o reino dos céus. E depois Jesus, em seu ministério também, acredito que Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Bom, especialista na área, antes de entender a proposta de reino, a chegada do reino, Marcelo Hebraísta, existe diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Porque alguns, durante a história, tentaram fazer essa distinção. Reino dos céus tem uma proposta, reino de Deus tem outra proposta. Funciona assim? Como que o senhor vê isso? Muito obrigado, pastor Juliano Fraga. Quero cumprimentar nosso querido pastor Ivan, grande mestre da palavra, querido pastor Gabriel, também um príncipe de Deus. E que bom estar aqui. Glória a Deus. Parabéns por esse programa, que tem sido uma bênção. Bom, Mateus particularmente não usa a expressão reino de Deus, né? Como Mateus se dirige a uma comunidade judaica, ele usa a expressão no hebraico Malhut Hashamayim, não é? O reino dos céus, que na verdade é o reino de Deus. Então, penso, se tiver aqui alguma opinião contrária, que o reino de Deus é o reino dos céus. E onde está o reino? O reino está onde está a presença do rei. Então, com a chegada do Mashiach, com a chegada do Messias, chegou o reino de Deus. Especialmente nas parábolas do reino de Mateus, que falam dessa chegada iminente. E João Batista vai deixar claro que ele não é o rei, ele é servo do rei, ele é amigo do noivo. Então, com a presença daquilo que os profetas tanto profetizaram, Isaías 32, de um reinado de justiça. Aliás, como estamos aqui numa mesa de eruditos da palavra, Jesus, Yeshua, pastor Juliano, pastor Ivan, pastor Gabriel, é rei desde o nascimento. Quando os magos chegam na casa, fazem aquela interessante pergunta: onde está nascido o rei dos judeus? Bom, ninguém nasce como rei, só que Jesus é rei. E a Bíblia, pastor Juliano e demais amigos, mostra Jesus como rei de pelo menos 6 formas diferentes. No Salmo 24, ele é o rei da glória. Em Isaías 32, ele é o rei de justiça. Em Mateus capítulo 2, ele é o rei dos judeus. Em Mateus capítulo 26 e 27, ele é o rei de Israel. Em 1 Timóteo 6,16, ele é o rei imortal. E no Apocalipse 19, ele é o Meler Amelahim. Ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Bom, aproveitando esse assunto na mesa, existe já uma promessa ou promessas, textos veterotestamentários que apontavam, né, para a chegada deste reino. E nós temos uma aliança com Davi, né, falando sobre isso. Pode falar, Gabriel. Sim. É interessante essa ideia de reino, até dando continuidade à fala aqui do pastor Marcelo. A ideia de reino já vem do Antigo Testamento, desde quando Jacó profetiza ali para o seu filho Judá, em Gênesis 49. Quando ele fala que todos os reis, né, o cetro, né, que é a insígnia de poder real, que é o símbolo de quem é o rei, jamais se apartará de Judá até que venha Siló, né? E o pastor Marcelo entende muito bem de hebraico, vai confirmar isso daí. Siló significa aquele a quem o reino pertence. Perfeito. Aquele que é o rei por direito, o verdadeiro rei, né? Então Jacó já estava pelo Espírito Santo profetizando que todos os reis de Israel, de Judá, né, viriam da descendência de Judá, né, até a chegada do rei eterno, o rei definitivo, o rei por direito, que é Jesus Cristo. Então nós já temos essa confirmação ali do reino prometido.
E é interessante, a ideia de reino no Novo Testamento é sempre usada a palavra basileia, né, ali no grego. E basileia, nós temos essa tradução popular como reino, mas a tradução mais correta não é exatamente reino, é domínio. Né? Por quê? Ele se refere a um estado. Então, quando Jesus fala que o domínio, a basileia de Deus já estava entre eles, ele não se referia a um reino político, local, manifesto, mas que a própria autoridade real, o poder real estava manifesto ali no meio deles na própria pessoa de Cristo, que Cristo, o rei por direito, estava manifesto ali. E como ele que é o rei por direito, o rei eterno já estava manifesto entre eles, ali o reino de Deus estava tendo seu início e se fazendo presente na pessoa do próprio Cristo. Ok, então vamos lá, vamos pontuar algumas coisas que já elucidaram aqui a mesa. Sim. Então nós temos no Antigo Testamento apontamentos de um rei e de um reino. E aí quando Jesus ele nasce, Chegou já o rei. reconhecem que chegou o rei. Isso. E antes de nascer, o Gabriel em Lucas 1, ali a partir do versos de número 32, já havia anunciado para Maria que aquele que vai nascer é Jesus, ele é o rei, inclusive o seu trono e o seu reino é para todo sempre. Então nós temos um rei já profetizado no Antigo Testamento, nós temos um rei já anunciado por Gabriel, ainda no ventre de Maria. Quando ele nasce, já o reconhecem como rei. Porém, quando ele inicia o seu ministério terreno, o João Batista, já o precursor, anuncia que é chegado o reino e Jesus confirma que está próximo, é chegado o reino dos céus. Ivan, é chegado o reino, que reino é esse? É um reino espiritual ou o que ocorreu? Esse reino chegou ou não chegou? Inclusive, nós temos muitas divergências e muito desconhecimento acerca disso. Esse reino, ele era físico, literal, mas se ele chegou onde está, ou ele era espiritual, como podemos compreender isso aí na mesa? Muito boa questão. Inclusive, há até mesmo pontos divergentes em relação a essa questão dentro do próprio dispensacionalismo. Né? Uhum. A perspectiva do dispensacionalismo clássico era a ideia de um reino que foi adiado por conta da rejeição do rei. Uhum. A natureza do reino, obviamente, é o reino profetizado pelos profetas. O reino do Messias, a Era de Ouro. E, de fato, quando João Batista prega que é chegado, ou melhor dizendo, está próximo o reino, né? Mateus capítulo 3, João Batista vai pregar isso. No capítulo 4, o próprio Cristo vai pregar essa mensagem também, de que o reino de Deus está próximo, ou o reino dos céus. Mateus capítulo 10, quando Jesus envia ali os discípulos, também essa é a pregação sobre o reino. E algumas traduções vai traduzir dizendo que é chegado o reino. E uma vez que aquele reino prometido não foi inaugurado, tem a perspectiva aliancista que vai espiritualizar o reino, dizendo que foi inaugurado o reino na sua forma espiritual. Uhum. Entretanto, dentro do dispensacionalismo, a ideia é de que o reino, de fato, é o reino messiânico. Contudo, este reino, alguns vão dizer que ele foi adiado e outros vão entender que a mensagem de Cristo, de João Batista e dos apóstolos, de que o reino está próximo, é até interessante observar, porque o termo grego que se traduz ali por é chegado ou estar próximo, né? A tradução melhor é que estar próximo. Uhum. É enguizo. E enguizo, ele traz no grego a ideia de proximidade. Nós temos o texto aqui, por exemplo, de Tiago, capítulo 5, versículo de número 8, que diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Uhum. Aqui, no grego, nós temos o mesmo termo para o reino próximo lá, em Mateus capítulo 3. Então, se eu interpreto que um reino chegou ali e foi inaugurado, eu tenho que interpretar aqui que a segunda vinda de Cristo também já aconteceu. E a ideia não é essa. A ideia é de proximidade, justamente porque quando Cristo vem, seu primeiro advento, dá início àquilo que os profetas, né, e o próprio Pedro vai
confirmar isso, né, quando ele prega ali a sua mensagem em Atos capítulo 2. Os últimos dias se iniciam. Então, nessa perspectiva, tanto aquele reino messiânico, literal, que nós chamamos de milênio, que ainda acontecerá, já estava próximo, como também a própria segunda vinda, o próprio segundo advento. Então, a ideia é um reino literal, que não chegou, e há uma perspectiva dispensacionalista, que eu tenho uma tendência a seguir ela, que não necessariamente precisamos defender que o reino em si foi adiado, mas sim que Jesus estava falando, João Batista estava falando, os apóstolos, da proximidade desse reino, considerando já os últimos dias, assim como falaram também sobre a proximidade do segundo advento. Então, nesse sentido, ainda é futuro e está atrelado ao fato de já estarmos vivendo os últimos dias a partir do primeiro advento de Cristo. Aquele que nasceu de novo, através do novo nascimento, nós conseguimos usufruir algo ainda deste reino espiritual ou não? Sim. Agora nós devemos entender que não foi um reino espiritual que foi necessariamente inaugurado. Foi físico. O que a igreja hoje tem com este reino? O reino, no seu aspecto espiritual, sempre existiu. Então nós estamos falando de dois reinos. Isso, tem reinos no Eterno e espiritual. Isso. Que é aquele que Josafá, inclusive, eu até abri aqui, o Josafá na sua oração, ele diz, não és tu que dominas sobre todos os reinos e nações, Exatamente. este é espiritual eterno de geração a geração. Exatamente. Mas aquele, necessariamente, é chegado ao reino dos céus, ali já era o reino físico, que nós sabemos que é o milênio. Inclusive, os discípulos tinham, né, essa perspectiva, quando Jesus ressuscita e fica 40 dias, com os discípulos em Atos 1, eles estão ainda indagando 6, essa é a questão acerca que é deste levantada. reino. Então, só para fechar, a questão, então, o que tem hoje do aspecto do reino? O aspecto espiritual, que sempre existiu, e por meio do novo nascimento, né, conforme ali João capítulo 3, o que Cristo proporcionou? O que mudou? Cristo tornou acessível Ok. ao regenerado a essa dimensão do reino espiritual, o qual estamos assentados nas regiões celestes em Cristo. Muito bom. Então, para aqueles que estão em casa agora, este reino físico era chegado, estava próximo. O que ocorreu foi a rejeição deste reino por conta da rejeição do rei. É isso? Exatamente. Bom, então, Essa é uma perspectiva. E o reino, o que importa entender é que aquele reino ali não é o reino espiritual. É o reino literal profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Ok. Na última semana de Jesus, naquele domingo necessariamente, ele entra montado em um jumentinho. Zacarias 9:9 já tinha uma ideia apontando para o rei. E ele entra em Jerusalém, e aí o povo aclama o rei. Mas no decorrer daquela última semana, nós vamos ter Jesus, ele censurando os fariseus, Mateus 23, Isso. chamando de hipócritas. Mas em Mateus, nós vamos ter ele encontrando uma figueira. E ele amaldiçoa a figueira. A figueira retrata Israel? Marcelo? Sim, a figueira é um símbolo de Israel, e assim como outras árvores da Bíblia, a oliveira. Agora, nós temos que entender uma coisa, nós temos que tomar cuidado para não espiritualizar demais o texto. Sabe por quê, pastor Juliano, professor Ivan, professor Gabriel? Porque os aliancistas muitas vezes usam esse texto como Jesus amaldiçoou a figueira, e a figueira é um símbolo de Israel. Então Deus não tem mais um plano para Israel e substituiu pela igreja. Então isso é um ponto importante aqui, viu, pastor Juliano? Agora, em nenhum lugar do Novo Testamento nós vamos ver a igreja substituindo a Israel. Só que a teologia aliancista crê que Deus não tem mais um plano com Israel. Né? Se você conversar, você que é um grande debatedor, estou aqui diante de grandes debatedores, eles dizem assim que o trato de Deus agora é a igreja. Então nós não podemos, uma das regras de uma boa hermenêutica bíblica é não espiritualizar o texto. A figueira era uma figueira literal, né? O que Jesus está querendo ensinar aqui é uma lição primária, que na figueira os frutos nascem primeiro do que as folhas. Como a comunidade a quem Jesus se dirige é os judeus é simbolizado por essa figueira. Eles demonstravam ter frutos, mas na verdade tinha só folhas. E aí Charles Adam Spurgeon, o príncipe inglês dos pregadores, disse assim,
o primeiro Adão buscou folhas. Quando Adão pecou, ele buscou folhas de figueira. Só que o último Adão, que é Cristo, não se contenta com folhas. Ele quer frutos. Dignos de arrependimento. Entendeu? Então, aqui a nação de Israel é simbolizada por essa figueira que estava sem frutos. Porque veio para os seus... Quem são os seus aqui? São os destinatários da promessa, da aliança do reino. Esses o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Então a figueira retrata Israel. Capítulo de número 22, na continuidade, e aí nós vamos ter Jesus contando uma parábola de um banquete. Sim. E há uma rejeição, e aí os servos voltam e dizem ao rei, olha, eles rejeitaram o convite, e aí esse convite se estende. E aí muitos aceitaram. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Dentro de todo este contexto que nós estamos caminhando, Pastor Gabriel, entende-se que esses que foram chamados seria Israel, e eles rejeitaram o convite desse banquete, e aqueles que aceitaram depois seriam os gentios, e isso em Romanos 11 fica mais claro? Entende-se assim? Sim. Inclusive, isso já era profetizado do próprio Antigo Testamento, né? Quando nós pegamos ali Isaías, do capítulo 49 em diante, ele vai falar muito disso. Se eu não me engano, é o capítulo 50, que ele diz assim... É como se fosse Deus falando para Cristo, né? Para ti é muito pouco apenas Israel. Farei de você também uma luz para os gentios. Yes. Né? Então ali já estava previsto que quando o Messias se manifestasse, a salvação por meio do Messias alcançaria também a todos os gentios. E depois a gente vai descobrindo como, quando chega ali em Isaías 53, por meio do sacrifício dele. E para ser sacrificado, é um ponto lógico, teria que primeiro ser rejeitado. Se os judeus não tivessem rejeitado, ele não seria entregue para ser crucificado. Então tudo isso já estava previsto na presciência de Deus e estruturado dentro desse plano, né? E até complementando essa ideia de reino, eu gostaria de ler aqui Lucas, no capítulo 19, né, que quando Jesus está prestes a entrar em Jerusalém, nesse paralelo de Mateus 22, 23, 24, ele faz uma parábola que encaixa muito bem com essa ideia de reino, né? Lucas 19, a partir do verso 11, diz assim: Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. E então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas, né? A parábola das minas, né? Então olha que interessante, um homem de nobre nascimento, né? Alguém que já nasceu destinado a ser rei, que é o próprio Cristo. Aí fala que ele foi para uma terra distante para ser coroado rei. Aqui ao pé da letra, o grego é receber uma basileia, ou seja, receber a autoridade para reinar. E quando isso aconteceu? Quando Cristo ascende aos céus, assenta-se à destra do Pai e ali ele recebe toda a autoridade, né? Então aqui é quando se cumpre essa parábola. O que o texto diz? Que ele já estava preparado para ir para essa terra distante ser coroado rei, mas ele deixou orientações aos seus servos. Trabalhem com essas minas, com esses valores que eu estou dando para vocês. E aí quando ele volta, muito tempo depois, para tomar posse do reino que já era dele, ele premia aqueles que trabalharam corretamente com os dons que lhes foi dado e pune aqueles que foram indignos, né? Isso é o que Jesus fará em sua volta, na manifestação plena do reino. Então aqui nós vemos exatamente essa questão do reino. Jesus ele já é o rei por direito, mas ele sobe ao Pai, recebe essa autoridade para reinar, nos deixa aqui trabalhando em nome dele com os dons e os talentos que ele nos deu, e quando ele voltar, ele irá julgar a cada um de nós pela qualidade, quantidade e intensidade do trabalho que fizemos em prol do reino dele. Glória a Deus. Então vamos lá. Jesus ele entra montado em um jumentinho, Sim. chora sobre Jerusalém, e a partir de então nós vamos ter Jesus expulsando os cambistas do templo, e aí nós vamos ter Jesus amaldiçoando a figueira, retrata Israel. Sim. Depois nós vamos ter Jesus contando uma parábola, e essa parábola tem como cerne a rejeição
Aqueles que foram chamados ao banquete, mas rejeitaram. Perfeito. É a rejeição ao rei. Ok. E aí nós vamos ter Jesus chamando de guiadores cegos, diversos ais. E no final, Jesus ele diz que ele desejava juntar este povo como uma galinha junto aos seus pintinhos. Mas vocês não quiseram. Então a casa de vocês ficará deserta e chegará o dia em que vocês irão clamar lá Hosana. Percebe que é um tratamento com Israel. Sim. Os discípulos perceberam que aquela última semana que o mestre realmente estava mais duro, né? Uhum. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. E aí Jesus disse que não iria ficar pedra sobre pedra. Este pedra sobre pedra, Marcelo, se cumpriu? Se cumpriu, né? Historicamente, é a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Aliás, na parábola que o senhor mencionou aqui, em Mateus capítulo 22, deixa eu encontrar aqui, nós estamos aqui nesse programa maravilhoso chamado Fora da Caixa. Em Mateus capítulo 22, olha aqui, há uma profecia da própria destruição da cidade no verso de número 7. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, professor Ivan, professor Gabriel, e incendiou a cidade. Ora, isso aqui se cumpre literalmente o ano 70 depois de Cristo. Então, o templo é destruído por quê? A religião judaica se baseia em pelo menos duas grandes coisas, né? A Torá, que permanece porque é eterna, e o templo. E o templo? Só que nós temos um problema agora. Cadê o templo? Cadê o objeto de culto do judaísmo? O Mishkan, o tabernáculo. Nós não temos mais. Nós que pertencemos ao Berit Hadashah, a nova aliança, sabemos que um Deus vivo habita numa casa viva. Então o templo, professor Gabriel, não é mais aquele monumento que Herodes reconstruiu. É você, sou eu, é o pastor Gabriel, é o pastor Iva. Então, parabéns, pastor Juliano, literalmente se cumpre. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Era o templo. Ok. Hã? Aí ocorre a diáspora. Sim, a dispersão. Os judeus vão para uma cidade chamada Perla, né? Alguns dizem Perla, outro Pela, e ali começa, né, a grande expansão do cristianismo. Ok. E aí, quando Jesus diz isso, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, Ivan, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Bom, alguns vão dizer que aqui há 3 interrogativas, outros vão dizer que são 2. Quando ocorrerão essas coisas é a primeira. A segunda, se é segunda e terceira, ou se a segunda é somente ela, o que você tem a dizer pra gente aí sobre esses eventos? Bom, em primeiro Estamos lugar, entrando em Mateus 24. Sim. em primeiro lugar, a interpretação que entende como sendo 3 perguntas, né? Em relação à destruição do templo, Uhum. o pastor Marcelo já comentou, uma outra pergunta em relação à segunda vinda e uma terceira em relação ao fim do mundo. Mas, exegeticamente e conceitualmente, especificamente na mentalidade judaica, o fim da era estava atrelada necessariamente ao segundo advento do Messias. Que era seria essa, que aqui muitas das vezes se traduz por mundo, fim do mundo. A presente era dominada por gentios, ou seja, aquilo que o próprio Cristo denominou de o tempo dos gentios. Então, na mentalidade do judeu, especificamente aqueles discípulos, com o segundo advento, viria também o fim da presente era, onde eles estão sendo pisados pelos gentios, onde Jerusalém não tem supremacia. Então, a pergunta, a expectativa desses discípulos aqui é justamente sobre essa questão. Quais o sinal, ou qual o sinal que haverá no seu segundo advento
para o estabelecimento da nova era, para o estabelecimento da era de ouro, do reino milenar. Essa é a ideia. Inclusive, é a partir desse ponto que nós vamos fazer toda a definição dos detalhes que sucedem aqui na sequência no texto de Mateus, capítulo de número 24. Né? O sinal não é sinal da vinda, a parousia nas nuvens, né, nos ares, para arrebatar a igreja. Eles não tinham ideia, a ideia de arrebatamento até então, né, não tinha esse pensamento. Então, essa vinda realmente é o segundo advento para o estabelecimento do reino, uma vez que a esta altura eles já percebem que o reino não vai ser estabelecido naquele momento. Entretanto, há centenas de profecias no Antigo Testamento quanto ao estabelecimento do reino. E aí Jesus, então, começa a discorrer naturalmente sobre esses eventos ou sinais que antecedem a sua segunda vinda para, então, estabelecer esse reino. É muito importante, em Mateus 24, nós termos em mente os sinais, princípio das dores, tudo que é relatado aqui são eventos que pontuam a segunda vinda para dar fim à presente era e estabelecer o reino milenar. Aqui não tem nada de igreja, não tem nada de arrebatamento. Os discípulos nada sabiam sobre arrebatamento, né, quando perguntam sobre o sinal da Muito vida. bom. Professor Ivan e aos demais que estão na mesa, no Antigo Testamento, todos os que aguardavam a expectativa do Messias, eles aguardavam essa única vinda, é correto? É isso, não é? Sim. Mas aí Jesus veio em seu ministério terreno, subiu a súmpita aos céus, e para o estabelecimento desse reino, que é a perspectiva dos justos do Antigo Testamento, virá nessa segunda vinda, correto? Então, não há um versículo no Antigo Testamento que apontava para essa vinda em seu ministério terreno e depois a sua segunda vinda em glória. Não há. Então, podemos dizer que isso se repete hoje. Sim, inclusive, no meu livro de escatologia, eu trato exatamente esse ponto. Eu chamei ali o trecho de argumento das profecias messiânicas, porque é exatamente isso. Se nós pegarmos todo o Antigo Testamento, não está escrito em nenhum lugar que o Messias viria duas vezes. É isso. Só fala da vinda do Messias, né? Mas quando nós separamos por tipo, por grupos, as profecias, num grupo nós vemos a manifestação do rei Messias, filho de Davi, aquele que virá em glória e poder para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. E no outro nós vemos as profecias do servo sofredor, aquele que virá em fraqueza, em fragilidade, não havia beleza ou formosura, será traído, morto, né, e depois iria ressuscitar. Então, como conciliar tudo isso numa única manifestação? Não dá. Né? Ou ele vem como leão ou ele vem como cordeiro, né? Então, mesmo não havendo essa menção explícita de que o Messias viria mais de uma vez, quando nós analisamos as profecias e percebemos que elas se dividem em dois grupos e que é inconciliável cumprir tudo numa única manifestação, o próprio Jesus já nos deu a dica de como interpretar isso, subdividindo. Então, a primeira vinda veio como Messias, a segunda virá como leão. E essa mesma lógica nós podemos aplicar ao Novo Testamento. Quando se fala de sua vinda futura, algumas profecias falam que ele vai vir para pegar a sua igreja e levar para o céu, onde eu queria chegar. né? E outro, por exemplo, João 14, Isso. né? E outras falam que ele virá para pisar nesse mundo, fincar seus pés aqui, julgar o mundo e estabelecer o reino, como Mateus 24, né? Então, da mesma forma que no Antigo Testamento era irreconciliável o Messias ser leão e ser cordeiro ao mesmo tempo, também no Novo é inconciliável. O Messias, o que ele vai fazer? Pegar a sua igreja e levar para o céu ou pisar nessa terra e jogar o mundo e estabelecer o reino aqui? Não dá para fazer tudo numa única vinda. Então, pela mesma lógica que o próprio Messias já nos apresentou, o que é o correto? Subdividir. E aí, pela lógica, tem que ser primeiro ele pegar a igreja e levar para o céu, porque na outra manifestação ele vai ter que ficar na terra. E aí, na segunda etapa, ele desce para a terra, finca seus pés aqui, julga o mundo e estabelece o reino. Exatamente onde eu queria chegar. Ponto, vamos lá. Então, Mateus 24, nós já entendemos a pergunta dos discípulos, ok? A primeira pergunta já se cumpriu no ano 70, e agora vamos adentrar um pouco em Mateus 24. Prestem atenção na pergunta.
Existem aqueles que defendem que a igreja está em Mateus 24 até o versículo de número 8. Princípio de dores. Número 1. Número 2. Existem aqueles que defendem que a igreja está até o versículo 14. Scofield. O evangelho vai ser pregado no mundo todo, então virá o fim. E a tribulação começaria, então, no versículo de número 15. Há um terceiro grupo que acredita que a igreja não está em Mateus 24 de hipótese alguma. Estamos falando até o versículo de número 28, tá bom? Depois nós vamos para o 36 a seguir. Marcelo, 1, 2 ou 3, a igreja está em Mateus 24 até o 8, até o 14, ou ela não está? Bom, para mim, como um ilustre pré-tribulacionista da gema, a igreja não está. Não está em Mateus 24. Para mim não está. Antitribulacionalismo revisado, então. Para mim não está. Respeito aqui a opinião do meu querido professor Gabriel. Que é igual a sua. Não vai ter briga, não. Aqui não Não, vai ter debate. só para Não, provocar, entendeu? só para provocar, não é? Eu penso ser muito difícil encontrar a igreja ali. Agora vamos lá. Então... Porque o contexto, desculpa, Não, imagina. Continue. Eu achei que tinha. rapidinho, porque o contexto é judaico. Você lê aqui verso 15, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Bom, imagine Daniel relatando a sua profecia e os judeus dizendo assim, é a igreja. Ora, Não é possível. é forçar demais o texto, é fazer uma eisegese, né? Eisegese é você ir ao texto e colocar as suas próprias ideias lá. E é isso que faz o pós-tribulacionismo. Quer fazer uma exegese de palavras. Quando você não pode fazer uma exegese só Você numa tinha que palavra. colocar no nome deles? Não, tem que bater neles aqui. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Exatamente, imagine a igreja lá, professor Gabriel. Vai estar a igreja no mundo inteiro na Judéia. Exatamente. Ore para que sua fuga não se dê no inverno, No inverno, nem no sábado. nem no Quem guarda sábado. sábado? Exatamente, então é difícil. A desolação do templo, né? E aí o pessoal vem pra cima de nós, os papagaios da internet, bater na gente. Então aquela regrinha básica que nós aprendemos no primeiro ano, professor Gabriel, o senhor que é um professor, Ivan, professor Juliano, que texto sem contexto vira pretexto. Então acabou tudo aqui. É nós colocarmos igreja onde não tem igreja. É aquilo que muitas vezes o professor Luiz Saião, me lembro de uma vez uma aula dele, que a gente quer encontrar Cristo no Antigo Testamento num pelo. A gente vê um pelo aqui e diz assim, é Cristo. Oh, poxa vida, né? A gente tem que respeitar os limites do texto. Porque onde a Bíblia se cala, pastor Juliano, convém calarmos. Sabe qual é o nosso problema? Que quando a Bíblia se cala, nós queremos falar. E quando a Bíblia mande que nós falemos, nós ficamos calados. E aí, nós temos um sério problema. Versículo de número 8, ele trata de princípio de dores. Essa expressão princípio de dores, dores de parto, no Antigo Testamento já tinha alguns apontamentos. Podemos falar sobre isso? Quem vai? Sim. Oséias, capítulo 13, versículo 13, já vai falar, né, desse conceito de dores de parto. E é muito importante observarmos que Cristo não está inventando nada ali quando ele fala do princípio de dores. Não só o texto do Antigo Testamento já fala sobre isso, apontando para o fim, o momento em que Israel entraria em uma nova era, mas antes de entrar nessa nova era, antes de entrar naquilo que é denominado por nós hoje de reino milenar, Israel passaria por um sofrimento. E esse sofrimento, que por ora é denominado de o dia do Senhor, o tempo da ira, ou o próprio Cristo vai denominar de a grande tribulação, alguns rabinos já entendiam como sendo as dores de parto do Messias. Yes. Eu tenho aqui, por exemplo, o Rafael Patai, que vai dizer que a vinda do Messias será precedida por um grande crescimento do sofrimento. É como as dores de parto mesmo da mulher. Então eles entendiam que antes do Messias estabelecer o reino milenar, os israelitas passariam por um processo de sofrimento e de angústia, o qual os próprios rabinos, tanto antes de Cristo como depois,
denominavam das dores de parto do Messias. É duro falar perto de um hebraísta, né? Mas Que- século XII, Rashi, Sim, Samuel, no comentário a Daniel, ele fala e menciona que haverá um período das dores de parto, das dores do Messias, é isso, né? Exatamente. Então, quando Cristo fala do princípio das dores, mais uma vez ele está conectando toda essa ideia que está diretamente ligada a Israel. Então, já nesse início aqui do texto, aqui das explicações de Cristo, não tem como colocar a igreja. Então, aquela ideia de que o que está acontecendo hoje, guerras... É princípio de dores, não encaixa, não se harmoniza. O princípio de dores é um período de tempo específico que ocorrerá após o arrebatamento. É o início da grande tribulação. Porque Jesus Cristo começa a descrever aqui, do versículo de número 5 até o 8, que ele denomina de princípio das dores, é a primeira metade da grande tribulação. exato. A abertura dos primeiros selos em Falsos Apocalipse, Cristo, capítulo 6. guerra, Exatamente. fome, em simetria com Apocalipse Apocalipse 6. 6, exatamente. Ok. Exatamente. Então, essa é a ideia. Aí, a partir do versículo de número 9, onde começa ali Jesus falar que serão entregues, serão perseguidos, é a última metade da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 13, quando o anticristo começará a perseguir os santos daquele período tribulacional, que, mais uma vez, nada tem a ver com a igreja. No Novo Testamento, o professor Gabriel, nós temos também Paulo falando sobre um período de dores. Sim. Paulo está resgatando, então, essa mentalidade dos profetas sobre Isso. a angústia. A expressão lá é tsará, angústia, Uhum. aponta para a angústia de Jacó. Ok, vamos lá. Professor Gabriel, então, a igreja não está relacionada aqui em Mateus 24. Uma pergunta sempre é feita. Aqui fala sobre este princípio de dores e mais à frente trabalha com quem perseverar até o fim será salvo. Bom, se isso aqui não é para a igreja, dentro do período tribulacional, como funciona? Quem perseverar até o fim será salvo. Se isso não é para a igreja, por que que tanta gente usa essa palavra na igreja? Né? Ou que você é inteligente, já pega rápido. Então, assim, primeiro, tá? Antes de tudo, eu quero observar que o que eu vou responder agora não tem nada a ver com o conceito de perda de salvação ou não. Tanto os que creem em perda de salvação quanto os que não creem, esse texto vai se harmonizar de forma perfeita. Tá? Então, não é uma interpretação particular de uma dessas vertentes. Mas uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado são textos que não falam especificamente de salvação espiritual e nós queremos espiritualizar. Então, só para contextualizar um pouquinho quem está nos assistindo. Tanto no hebraico quanto no grego, nós temos duas palavras diferentes que significam salvação. Né? No hebraico, nós temos natsal e yasha. Uhum. Né? Natsal vai ser primariamente salvação física. E yasha, salvação espiritual. E os seus equivalentes em grego é sozo e sotérias. Sozo vai ser salvação física, sotéria, salvação espiritual. Tá? O que é salvação física? É livramento, livrar Exato. da morte. Então imagina assim, nós estamos andando na rua assim distraídos, tá vindo um carro, o carro ia te atropelar e eu puxo você de volta. Exato. E aí você fala assim, pastor, que bom, você me salvou. Significa que você não vai mais pro inferno por causa disso? Não, eu te dei um livramento físico, né? Eu Exato. livrei você da morte. Então a ideia de sozo é essa. E esse texto de Mateus 24 está exatamente assim. Aquele que perseverar até o fim será sozo. Não soteria. Não soterias, exatamente. Olha aí. Então, é uma salvação física. O que significa isso? Nós podemos conectar com vários outros textos. Lucas 21. Olhem e permaneçam firmes para estarem de pé no momento da vinda do Messias. Né? Também nós poderíamos pegar aqui Apocalipse 14, os 144 mil no Monte Sião vendo o Messias voltar. O que significa esse texto é que aqueles do povo de Israel que perseverarem fiéis, lógico, se converterem, crerem em Jesus como Messias e perseverarem fiéis até o fim da tribulação, eles sobreviverão à tribulação inteira e estarão vivos no momento que Jesus voltar. E eles verão a vinda do Messias ainda vivos e não morrerão, não perecerão durante o período tribulacional. É essa a ideia ali do texto. Ivan, o período tribulacional em Mateus 24 inicia
Em qual versículo e vai até qual versículo? O período tribulacional na íntegra, os 7 anos, começa com o princípio das dores. O que acontece? Jesus Cristo ele apresenta o princípio das dores do versículo de número 5 até o 8. Ok. Do versículo 9 até o versículo 14 é a última metade da grande tribulação. E a partir do versículo 15 nós temos uma recapitulação da última metade da grande tribulação, onde então Cristo vai apresentar detalhes específicos, começando com a imagem do anticristo, né? A abominação desoladora, a imagem que será implantada ali no templo, onde as pessoas terão que aderir ao sinal da besta, né? O 666, conforme Apocalipse 13 vai deixar claro. Então, a partir do versículo 15, Jesus começa a recapitular e trazer detalhes, compreendendo que Mateus 24, do versículo de número 5 até o 14, é a descrição de todo o período tribulacional, de forma resumida, objetiva e direta. A partir do versículo 15, Jesus vai dar uma atenção específica aos eventos principais que ocorrerão a partir dos 3 primeiros anos e meio, começando com o estabelecimento ali da imagem do anticristo no templo, né, que é o que Jesus Cristo descreve aqui no versículo 15. E só para fechar essa questão, é muito interessante, né? Jesus vai remeter aqui a Daniel, quando ele faz menção aqui a esse episódio, a esse momento específico da grande tribulação. E quando nós vamos lá para Daniel, capítulo 9, versículos 26, 27, que é o texto que Jesus está se referindo, é Daniel descrevendo também a última metade da 70ª semana de Daniel. Então, 70 semanas foram estabelecidas sobre os israelitas. As primeiras 69 se cumpriram literalmente neles. Aí somente a 70ª semana vai se cumprir sobre a igreja, né? Como o aliancista ou pós-tribulacionista insiste, não tem como. Não há É um possibilidade. absurdo. É importante, Congruente. sem tomar aqui a direção, é importante explicar isso, pastor Ivan. Porque eles dizem que isso tem que se cumprir na igreja. Por exemplo, o pós-tribulacionista defende que a última semana se cumpre, né, quando Jesus grita tetelestai, e aí essa profecia, segundo os pós-tribulacionistas, acontece na casa de Cornélio. Só que é um lapso de tempo tremendo. Tem que forçar muito para... Não, e tem um lapso de tempo. Lembra que eu O falei templo no... destruído no ano 70. Isso, Como pode é isso que eu tô falando. Falei no E esse programa lapso anterior, de né? tempo A aí? última semana tem que ter 40 anos. Tem que ter 40 Isso, anos. acho Pra que era encaixar bom. 40 anos. Isso, era bom explicar isso aqui, porque é muito importante, já que não estou tomando a direção Não, do imagina. programa, por favor. Mas eu penso ser muito importante, porque o pós-tribulacionismo afirma peremptoriamente que se cumpriu em Cristo e na casa de Cornélio. Tá, mas e esses 40 anos aí, 33 anos, até a destruição do templo? Aí eles espiritualizam a semana. Peraí, É isso aí. e aí? Bom, vamos lá. Concatenando. Mateus Falou 24. bonito agora, hein? Eu aprendi com alguém. Esses elementos de evidências internas, inverno, sábado, Judéia, está claro aqui então na mesa, apontamentos para Israel dentro do período tribulacional. E essa tribulação, como foi colocado para os irmãos aqui, ela tem seu início então no versículo 4 e ela se estende aqui até o 28. Me permita, pastor, Claro. enfatizar mais um ponto aí, que já foi mencionado, mas eu gostaria de Isso. enfatizar. Ok. O próprio Senhor Jesus, no verso 15, diz para se lembrarem do que foi dito pelo profeta Daniel. Ele faz uma profecia direta, uma referência direta à profecia das 70 semanas, que no verso 24, começo dela, Deus diz que 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Caracterizando. Então Jesus falou, o que vai acontecer é o que foi profetizado por Daniel. E a profecia de Daniel deixa claro que é para Israel e Jerusalém. Então não tem o que fugir disso, de dizer que não é para Israel. Né? Você foge até do que o próprio Senhor Jesus fez referência. Ok. Vamos dar um breve salto agora para o versículo de número 36. Por quê? Porque 29, 30 e 31 é Cristo vindo em glória
na segunda vinda. Eu penso, pastor Juliano, que o 31 seria importante, não sei se já foi abordado aqui. Quem são esses escolhidos? Já foi abordado então, outra vez, perdão. mas podemos retomar. Não, então você que sabe, Tá ok. desculpa, não sabia. Eu lembro, acho que foi o Ivan. Foi. Vamos lá. Não é igreja, não? Não é Não. possibilidade. Não é. Nenhuma. Aprendei, Pra não ser que pois, o contexto não vai lá nada. esta parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, a tribulação, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração, aqui os preteristas gostam desse versículo, mas também não dá, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Ponto. Agora vamos lá. Versículo de número 36. Mas daquele dia, peride, né? Isso. Ok. Porventura não estaria Jesus aqui mudando o assunto e a partir de então tratando com a igreja, ou não existe possibilidade? Porque nós sabemos, pré-tribulacionistas sérios, sinceros, defendem que Jesus aqui muda o seu discurso. Realmente ele estava falando com a nação de Israel, período tribulacional, segunda vinda. E o peride seria a mudança de um assunto, ok? E aí no verso 36, mas aquele dia e hora ninguém sabe. Não estaria Jesus aqui falando já sobre o arrebatamento da igreja, ou isso não existe possibilidade? Agora, se aquele dia e hora ninguém sabe, se isso não for com a igreja, é com Israel, ok? Bom, par. Pode falar um pouco também. Quero ouvir os mestres agora. Tu entendeu, Marcelo? Entendi, uma boa pergunta. É, porque se... Por isso se quero aqui- ouvir os Se mestres aqui aí. fala com igreja, legal. Sim. Mas aquele dia e hora ninguém sabe. Sim, Mas Faz se este todo versículo tem a ver boa com pergunta. Israel, parece-me ele entrar em Contradição, desarmonia. né? É. Porque, olha, logo depois da aflição daqueles dias, o sol, porque bem sabeis, ele está dando sabeis, sinais. Mas se aquele dia e hora ninguém sabe, como vai saber? E aí? Bom, primeiro, tem vários aspectos que nós precisamos analisar aqui. Daquele dia ninguém sabe. Que dia é esse? Está falando da volta de Cristo no fim da tribulação? Está falando do arrebatamento? Né? Eu entendo aqui que está falando do dia do Senhor. E o dia do Senhor, conforme a gente vê revelado nos profetas do Antigo Testamento, ele é um período histórico. É um período onde Deus irá consumar a sua agenda escatológica, com uma série de eventos. Então, o dia do Senhor, tecnicamente, começa com o arrebatamento, abarca todo o período tribulacional, segunda vinda de Cristo e milênio. Né? Esse bloco de eventos é o chamado Dia do Senhor. Né? É a consumação dos eventos escatológicos. E aqui é muito importante nós vermos a analogia que Jesus faz com Noé, com os dias de Noé. Quando fala um será levado e o outro deixado, numa leitura superficial acaba se colocando uma inferência aqui sobre o arrebatamento, mas a lógica está invertida, porque aqui o levado é o que sofre juízo, é o que perece, e o deixado é o que sobrevive. Que ele faz uma comparação com o dilúvio, o deixado na segurança da arca é o que sobreviveu, e o levado pelas águas do dilúvio é o que pereceu. Então isso vai completamente na contramão dos irmãos que usam este texto para falar do arrebatamento. Exatamente. Então o tomado, o levado aqui, O levado não é o que pro se perde, arrebatamento, é pro juízo. O que levado é o que perece, é o que se perde no juízo de Deus. Então aqui já mostra que não tem nada a ver com arrebatamento. E aqui então, quem está falando aqui daquele dia e hora e ninguém sabe, é do dia do Senhor, quando esse conjunto de eventos escatológicos irá se desencadear. E o primeiro evento desse conjunto é o próprio arrebatamento. Então isso né? se harmoniza com a fala de Paulo em 1 Tessalonicenses? Que o Sim. dia do Senhor virá em repentina destruição. Isso, quando disserem paz e segurança, eis que lhe sobrevirá grande destruição. Esse dia e hora ninguém sabe. Exatamente, porque é o momento em que Deus irá desencadear a sequência de eventos escatológicos que a Bíblia chama de Dia do Senhor. E nessa sequência de eventos, durante o período tribulacional, fazendo analogia aqui do dilúvio, os deixados, que são os que sobrevivem à tribulação, eles serão os salvos, e os levados pela água do dilúvio são os que serão levados por esses juízos e sofrerão a perdição e a condenação.
No versículo 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou. E os levou. O termo é airo. E depois o levado é paralambano. A mudança aqui no grego não... Não. E outra coisa que já foi até pontuada, mas só acrescentando, o texto paralelo, em Lucas 17, versículo de número 26, olha o que vai dizer aqui. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também. Olha que interessante, aqui não diz no dia do Filho do Homem, mas sim nos dias do Filho do Homem. Então, aquele dia, o dia, de fato, é uma referência não a um dia específico, o dia da segunda vinda, quando Cristo virá em glória, mas é uma referência a todo o período tribulacional. Este é o motivo, por exemplo, do porquê Lucas vai colocar dessa forma, né? Assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, né? Até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Olha aí. O mesmo texto que em Mateus fala, veio o dilúvio e os levou a todos, obviamente, que os levou em juízo. Lucas já é enfático. Os consumiu. E o termo grego aqui é apolume, que é a ideia de aniquilar, de destruir mesmo. Não é o conceito de levar. Então, se eu for defender aqui um arrebatamento, seja pré ou pós, porque tem muito pós-tribulacionista que usa esse texto como sendo uma referência ao arrebatamento, mas obviamente no fim da grande tribulação. Quando nós vamos aqui para Lucas capítulo 17, na verdade não tem arrebatamento, não tem a ideia de levar sendo arrebatado no fim da tribulação, mas a ideia de ser levado destruído. Uau. Arrastado pelas águas. Que é o conceito lá do que aconteceu no dilúvio. Quem foi levado em juízo. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, esse ladrão então é o dia do Senhor. Exatamente. Ok. Porque Jesus está descrevendo a grande tribulação em Mateus 24, que é o dia do Senhor. Eu tenho uma má notícia. O horário deu. Já? É. Até Ainda porque, bem que eu falei pouco aqui diante dos mestres. até porque se contar tudo hoje, eles não voltam na parte 2. Ah, isso aí. Iremos fazer uma parte 2, difícil reunir os irmãos, né? Obrigado. Que são bênçãos com suas agendas, seus trabalhos, mas eu fico muito feliz, coração alegre, principalmente aqueles que estão em casa. Os irmãos são bênçãos aí, referências no Brasil, em diversas áreas, não só na escatologia. Cada um tem seus 30 segundos, já deixa a rede social, o Instagram e contato. Marcelo Hebraísta. Como é que você fala Instagram? Então, isso que eu ia falar aqui, minha marca registrada, né? Você sabe que se eu encontrar alguém mais humilde do que eu mato. você... Obrigado, gente. Então, obrigado, pastor Juliano, Amém, parabéns, Marcelo. pastor Gabriel, um grande amigo, pastor Ivan, nosso professor. Sigam, pessoal, Marcelo Hebraísta no Instagram, porque é Telegram e é Billy Graham. E se precisar aí dos nossos livros, está aqui o lançamento, As Bem-aventuranças, uma promessa para o futuro, uma realidade presente. É só nos contactar no Marcelo Hebraísta, Instagram, Ok, um dia eu aprendo. a falar Telegram e Billy Graham. Obrigado, assim. gente. O Nathan Rufino que te ensinou a mexer no Telegram também? Mais ou menos, Ah, né? tá, porque o Nathan Rufino, ele Expert, tá né? trazendo todo mundo pro É o Telegram. Telegram. Anti-WhatsApp. Um abraço pro Nathan isso Rufino, aí. Elias Soares, Rangel. Nós temos um grupo lá de escatologia no O WhatsApp. Átila, né? O Átila tem que entrar nesse grupo. O Átila tem que entrar, é verdade. É verdade. Faz tempo, Ou ele virou pós? O Átila? É. Ivan Santos. Bom, para me encontrar nas redes sociais, Facebook, Ivan Santos Escatologia. E no Instagram, Ivan Santos Escatologia também. @Ivan Santos Escatologia. Lá tem cortes, trechos de debates, discussões escatológicas. E se quiser também chamar para seminários escatológicos, pregações, é só mandar uma mensagem no direct. Quanto ao Gabriel Oliveira Porto, ele traz essa camiseta da Batista Livre, o seminário. Já deixamos um abraço aí pro Jamierson, né? Pois é, O Jamierson é um dos líderes do grupo, né? O administrador. exatamente. Gabriel Oliveira Porto, contigo a palavra.
Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Você aí que mora na Grande São Paulo, está nos assistindo, convido vocês a virem conhecer o Seminário Batista Livre. Nós temos aí 5 polos na Grande São Paulo e já estamos inaugurando agora o 6º em Extrema, sul de Minas, e em breve também um polo internacional na Europa. Não posso dar mais spoilers por enquanto, mas logo sai. Né? E você pode vir assistir uma aula gratuita com a gente. Eu sou coordenador do Polo Vila Prudente, que fica ali na Igreja Batista Boas Novas. Será um prazer poder recebê-lo. Você entre no nosso site www.seminariobatistalivre.com, né? Também ali tem muitas informações, cursos EAD para pessoas em qualquer lugar do mundo. Também quero deixar o meu WhatsApp de contato, 11 São Paulo, 986975043. Você já conhece aqui a coleção Teologia Fácil, com esses 4 volumes, e será um prazer poder te atender e dar mais informações. Já estou mandando mensagem aqui para o Jamierson, eu vou cobrar essas propagandas aqui do seminário.